Ok, seja bem-vindo, seja bem-vinda à sessão 1212, esse nosso programa de toda terça e quinta. Eu sou a Cris de Medeiros, sou terapeuta, eu sou especialista em acessos ao inconsciente, a superar medos e inseguranças e a fazer você, ajudar você, ensinar você a encontrar prosperidade. Eu acho que isso é um bom caminho, né? Bom, o tema da nossa live de hoje é o medo de ficar só bloqueia a prosperidade. Esse tema surgiu de uma pergunta, se olha, eu tenho muito medo de ficar só depois dos 40. Ele estava chegando, já tinha 39 anos, né? Então, qual é o problema? E aí, então, resolvi falar isso. O que é esse tema, então? Nós vamos falar de medo, vamos falar de solidão ou vamos falar de prosperidade? Ou vamos falar do medo, da solidão que me impede de chegar na prosperidade? Vamos falar desses três temas. E entender um pouquinho desses três temas vai ajudar você a encontrar o caminho da prosperidade. E o que é prosperidade, né, Cris? Nós vamos falar. O que não é esse tema é falarmos sobre riqueza financeira. Infelizmente, eu vou ter que me despedir de vocês, porque não se trata de riqueza financeira. Prosperidade não se trata de riqueza financeira apenas. Ah, você vai saber o que é isso, né? As pessoas confundem muito o que significa medo e covardia. Toda vez que eu pergunto para alguém, você tem medo? Não tenho medo não. E as perguntas minhas levam a pessoa a entender que ela não está falando de medo, ela está falando de covardia. Ela não é covarde, mas para que nós possamos agir, o medo existe. E só é corajoso quem supera os medos. O covarde é aquele que fugiu dos medos. Então, é importante a gente fazer essa distinção. O medo tem alguma utilidade, a covardia não. Gandhi dizia isso, o cara era um mestre sobre enfrentar o medo, né? Ele enfrentando o medo da vida, de perder a vida, e diante dele os covardes que passavam por cima dele com a própria força, né? Eles não eram corajosos. Mas a coragem, ela vem de uma palavra latina chamada agir com o coração. Cor. Em latim significa coração. Por isso, cardiologia, coronárias, vem de coração. E coragem é agir com o coração. Ainda que eu tenha medo, eu vou agir. Você pode ter medo e assim mesmo agir em direção que você quer. Não é? Contrário à coragem, eu falei a covardia é uma palavra francesa que, ao traduzir, ela tem o significado de rabo entre as pernas. Assim como um animal, um cachorro, que pelo medo coloca o rabo entre as pernas e vai embora. Essa é a tradução da covardia. Aquele que foge diante do medo. Esse é um dos lados da covardia que eu quero falar aqui, porque o tema é o medo de ficar só depois dos 40, né? Bloqueia a sua prosperidade. Então, poxa, eu tenho medo. Eu vou me acovardar, colocar o rabo entre as pernas e vazar fora, ou eu vou seguir ainda que eu sinta medo. Né? Então tá. Então nós distinguimos medo e covardia. O tema fala sobre medo, sobre solidão e sobre prosperidade. Então a gente já distinguiu que não se trata da covardia, se trata de um medo que eu sinto diante da situação de estar só, da possível solidão, da possível. Mas então vamos definir o que é solidão, o que é estar só. Né? Você já ficou assim? Já se sentiu sozinho? Já sentiu solidão? Já sentiu isso? Então, a solidão é um estado permanente de estar só. Estou sozinho. A solidão é isso, não tenho ninguém.
Não tenho ninguém, e ela é dolorida porque eu não posso contar com ninguém. Por isso a solidão dói. Falando de solidão, porque a solidão ela é algo solitário em que eu não tenho com quem contar. E eu não preciso estar só, por isso que eu posso me sentir solidão no meio das pessoas, porque eu não tenho com quem contar. O estado da solidão é isso, eu não tenho com quem contar. E o estar só, ele não é permanente, é passageiro. Então eu posso estar só, mas eu sei que eu não vou estar só sempre. Quando alguém diz o medo de ficar só bloqueia a prosperidade, eu tenho medo de ficar só depois dos 40, será que a mente dela está dizendo eu ficarei sozinha para sempre? Solidão. Eu ficarei sozinha para sempre e não poderei contar com ninguém? Solidão. Ou vou só estar só por um tempo? Diferente, não é? E aí, eu quero trazer uma palavrinha que poucas vezes a gente usa, é a solitude. A solitude, ela é uma escolha, tendo eu alguém com quem contar, tendo pessoas, eu posso contar com elas, eu posso procurar por elas, e assim mesmo eu escolho estar só. Isso é solitude. Né? Então, ok, definimos medo e covardia, definimos solidão e estar só, e agora vem a última palavra, prosperidade. Então, eu tenho medo de ficar só, e o medo de ficar só trava a prosperidade. As pessoas confundem prosperidade com riqueza. As pessoas confundem prosperidade com riqueza. Prosperidade, ela é geradora. Prosperidade gera riqueza. Riqueza financeira. Prosperidade é geradora. E a prosperidade não se restringe à riqueza financeira. A prosperidade ela gera riqueza, mas ela é uma prosperidade pessoal, prosperidade física, emocional, mental, prosperidade relacional dos relacionamentos, prosperidade profissional e não necessariamente prosperidade financeira, entende? Mas se eu prospero nas minhas emoções, prospero nas minhas relações, prospero no meu conhecimento, prospero na minha profissão, por qual motivo não estaria prosperando financeiramente? Então tem algo que eu preciso prosperar na área financeira, entende? Então não dá para confundir prosperidade com riqueza. O medo de ficar só bloqueia a prosperidade. E é nesse aspecto, prosperidade geradora, que nós vamos nos deter. Ah, Cris, mas você não falou da riqueza. Ok, a riqueza ela é detentora, ela não é geradora. Riqueza é detentora, ela possui o acúmulo, o dinheiro, mas ela não gera prosperidade. Riqueza não gera prosperidade. Riqueza é detentora do dinheiro, mas ela não gera prosperidade, porque prosperidade é muito mais amplo. Prosperidade é a que gera a riqueza, entende? Então tá, é nesse aspecto então que a gente vai se deter e nós vamos falar sobre esse tema. O medo de ficar só bloqueia a prosperidade, tá? Por que a crise, o medo de ficar só bloqueia a prosperidade? Ué, imagina só, eu vejo um jeito errado das pessoas viverem esse medo. Eu já vivi o medo de ficar só. Eu já vivi. E eu percebi o caminho que eu fazia, um caminho errado, um jeito errado, pelo medo de ficar só. Quando uma vez eu me separei, eu imediatamente corri para um novo relacionamento. Imediatamente. Por quê? Pelo medo de ficar só. O que o medo de ficar só dizia para mim aqui nas minhas experiências pessoais? Você não é querido, você não é importante, você vai ser rejeitado, você está sendo rejeitado. Então um pavor,
Então eu precisava, na minha mente inconsciente, estar com alguém para ter a pretensa ideia ou pretenso sentimento de que eu sou aceito, eu sou amado, eu sou querido, entende? Eu sou útil, eu sou importante. Mas não é estar com alguém que me faz ser importante, porque eu conheço muitas pessoas, e pessoas que eu atendi, com 23 anos de casado, que ela dizia, em nenhum desses anos o meu marido me considerou uma pessoa importante na vida dele. Em nenhum momento nesses 23 anos de casado ele me ajudou. Em nenhum momento nesses 23 anos de casado eu me senti útil para ele. 23 anos de casado. Então não é estar junto que me diz que eu sou importante. Mas eu, na minha mente inconsciente, para fugir dessa história, eu procurava alguém. E sabe quando isso aconteceu? Quando isso ficou determinado, num gabarito meu, gabarito escrito na minha mente inconsciente, que eu chamo de gabarito mental e familiar, uma vez, um professor da escola salesiana Dom Bosco, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o professor era um padre, ele foi até em casa dizendo para minha mãe que eu gostaria de ir para o seminário. E eu presenciei aquela conversa rapidíssima, e a mamãe disse, pode levar o menino? E eu fui acometido, eu fui invadido por um sentimento de desimportância, de ser menos prezado, menos amado pela minha mãe, entende? Poxa, ela podia ter negociado com o padre e ter dito, não, está muito cedo, ele está muito novo, ele só tem 12 anos. Entende? Mas não falou nada disso, ela me mandou embora. Então, ficar só, para mim, sempre foi algo muito sério, muito pesado, muito dolorido. Para mim, ficar só tinha esses conceitos, mas não eram claros, não eram conscientes, eram inconscientes, mas que me moviam para evitar o encontro de não ser querido, não ser desejado, não ser importante, como foi na minha infância, quando minha mãe disse, pode levar o garoto, pode levar o menino, entende? E aí, quando acontece uma separação, eu corro para a primeira oferta, com todo respeito, para a primeira oferta que apareceu na minha vida, sem saber, sem avaliar, sem passar um tempo para saber se essa pessoa era ideal para mim. E vice-versa. Então, eu corri e preenchi uma lacuna da presença de alguém. Apenas isso. Só que essa lacuna não foi bem preenchida, porque a pessoa tinha o jeito dela, a forma dela. E, com o passar do tempo, isso se tornou áspero para nós. O medo de ficar só trava a prosperidade. Prosperidade de um relacionamento que podia acontecer, bonito pra caramba. Prosperidade porque, imagina, você já deve ter experimentado isso, quando as coisas não estão bem em casa, com a esposa ou com o marido, ou com os filhos ou com os pais, as coisas não vão bem no trabalho. Esse medo de ficar só, de ser abandonado, também ele se reflete no trabalho. Porque o meu comportamento vai ser de sim, senhor, de querer agradar, de querer fazer tudo pelo outro. Eu não vou ser eu mesmo, porque se eu for um pouquinho eu mesmo, o outro pode não gostar e me mandar embora. Isso no trabalho acontece, isso acontece na família, entende? Então eu não prospero. Eu não prospero na relação, eu não prospero como ser humano, nas minhas emoções, nos meus conceitos sobre vida, sobre quem sou eu não posso ser eu mesmo, então eu não prospero. E como eu vou ser rico se eu não prospero? Entende? Riqueza é um acúmulo, eu posso até ter muito dinheiro, mas no resto da minha vida ser tudo detonado, porque eu não prosperei, né? Bom, então eu permaneço na involução, pelo medo de estar só, eu permaneço na involução, eu não evoluo. Deixa eu abrir um parênteses aqui, eu acabei de ver
que conteúdo fantástico, estão caindo várias fichas com relação à minha vida. Ok, aproveita. Grande Adriano Drummond, seja bem-vindo. Grande Adriano, professor, master fisioterapeuta desse país. Então, obrigado, Vitória Rocha. Obrigado. Presta atenção. Quando eu tenho medo de ficar só, eu estou altamente vulnerável. Altamente vulnerável. Vulnerável não de uma forma positiva, mas de uma forma negativa. E por medo de ficar só, eu me fecho para quem eu sou, não cresço, não evoluo, não prospero, e eu fico sendo alguém submissa às vontades e a desejos de outra pessoa. Porque se eu passar a ser eu mesmo, essa outra pessoa pode não gostar de como eu sou. E aí eu posso perder e ficar só aos 40, depois dos 40. Mas nossa, que trágico! Será que eu vou encontrar alguém que me ame? Eu já estou velho, velha, eu tenho filhos, eu não tenho trabalho, eu entreguei a minha vida para essa pessoa, eu cuidei dos nossos filhos, eu não fui trabalhar fora, eu não estudei fora, eu não cresci, eu não prosperei na minha vida pessoal para entregar a minha vida por esse casamento, pelos filhos, por esse marido, por essa esposa, e agora eu corro o risco de ficar sozinha, sozinho? Como eu vou sobreviver? Entende? Então, o medo de ficar só, ele trava a minha prosperidade. Seria muito bacana se todos nós pudéssemos ser grandes, indivíduos grandes, casados. Eu, com tudo que eu sei, tudo que eu sou, com a minha autonomia ou independência, e isso me deixasse livre para dizer: é você que eu quero, é com você que eu quero continuar. Não é? Porque se eu não posso, se eu estou submisso, não cresci, não me desenvolvi, se eu falar que eu não quero mais você, eu estou no sal, estou perdido, estou perdida, vou sobreviver como? Não é? Bom, então, essa forma, esse medo, que não é um medo, é uma covardia, lembra que a gente falou no começo? Que a covardia é colocar o rabo entre as pernas, que essa é a tradução da palavra covardia em francês, e fugir. Então eu continuo fugindo do meu desenvolvimento. Porque se eu disser que eu vou trabalhar, ele vai me deixar. Se eu disser que eu vou estudar, fazer uma faculdade, ele vai me deixar. Então eu sou pressionada e acabo fugindo. E isso é covardia, não é medo. Não é medo. Né? Então esse é um jeito errado de se comportar. Você faz para agradar e não por ser você. Bom, eu tenho algumas dicas como a gente pode desenvolver a vida próspera. Porque a visão, eu até escrevi isso aqui, eu quero ler para você. A visão de prosperidade deve abranger o nosso bem-estar. Bem-estar. E é meu, e não só meu, como da minha família, claro. Nós queremos crescer, prosperar. A qualidade de vida. Que qualidade de vida você tem ao dizer: eu tenho medo de estar só depois dos 40? Qual é a sua qualidade de vida hoje? A realização pessoal. Qual a sua realização pessoal? Qual a sua realização profissional? Eu não tenho realização pessoal nem profissional. Eu me anulei enquanto pessoa para me entregar para alguém. E eu tenho medo de estar só depois dos 40. Não é de estar só, é da solidão. E a solidão que não é acompanhada por ninguém, nem posso contar com ninguém. Né? Então, dicas para você atrair a prosperidade. Então adivinha, depois dessa fala toda, qual é a primeira dica que eu posso dizer sobre como atrair prosperidade? Como? Conheça-se. Entra em você. Por qual motivo você acredita que você não pode ser você nessa relação? Porque se é medo de ficar só, existe uma relação. Por qual motivo? Você sim pode ser você. Você pode ter seus desejos,
você pode fazer suas escolhas. Porque você escolheu estar com essa pessoa, então você pode também ter seus desejos. E dizer, não, eu quero fazer um pouco diferente. Não é? Então, sair da submissão que maltrata, que aniquila, que destrói e que escraviza. Não é? Por isso que você tem medo de ficar só depois dos 40. E isso trava a sua prosperidade. Não é? Bom, então, conheça-se e só assim você vai sair do papel de vítima. Não adianta eu dizer saia do papel de vítima. Como você vai sair? Tem um caminho. Conhecendo quem é você. O que faz você ser submissa. O que faz você ter medo de estar só. E aí você procura aniquilar você. Desistir de você. Para viver à sombra do outro. Ou você se torna alguém, ou como sombra, o outro não vai te querer. Entende? Quantas pessoas eu já atendi que por medo de perder o marido, elas se enfeiaram, se tornaram feias. E a pergunta era, mas como assim? Por medo de perder se tornaram feias? Sim, porque eu bonita, meu marido vai ter ciúmes de mim, vai achar que eu tenho outra pessoa, vai achar que eu estou me entregando para outras pessoas, e se ele acha isso, ele vai me deixar. Olha só, a lógica irracional, né? Então ela precisava se tornar feia para que o marido acreditasse nela. Olha só, que tristeza, que dor ela carrega no peito. Né? Então, saia do papel de vítima, conheça-se, você tem merecimentos, valores, direito, você é uma pessoa, um ser humano. Você não precisa viver sombra de ninguém, seja você. Isso não quer dizer que você vai entrar em conflito, brigar. Eu não quero saber de você, não é nada disso. Mas que você se constitua uma pessoa de valor, para que você possa prosperar e fazer essa relação prosperar e vocês prosperarem. Você passou por isso, né, Rosângela? É isso que acontece. E olha, eu vi muito acontecer. E não é só mulheres, homens fazem isso também, por medo de dizer que ela achar que está traindo, mas esse medo deve ter uma origem ali dentro, né? Segunda coisa que você deve fazer para prosperar: sentir-se plena, sentir-se pleno. E isso é uma decorrência da primeira condição, conhecer-se. Eu só vou ser pleno se eu me realizo pessoalmente. Eu só vou ser pleno se eu me realizo emocionalmente, profissionalmente, se eu tenho qualidade de vida. Pensar só no outro, eu estou deixando de existir. Pensar só no outro, quem sou eu na história? Eu não tenho prosperidade na minha vida, e se eu não prospero, a minha família não prospera. Entende? Prosperidade gera riqueza, gera felicidade, gera uma vida melhor. Prosperidade, não é a riqueza que gera. Riqueza é acúmulo, é gerado por algo, pela prosperidade. Bom, terceiro, primeiro, conheça-se. Segundo, sinta-se plena, que depende do primeiro. Terceiro, não deposite sua felicidade em bens materiais. Não deposite sua felicidade em outra pessoa. Só você tem a possibilidade, a capacidade de se fazer feliz. E sendo feliz, você compartilha um ambiente próspero com alguém. E esse ambiente próspero tem amor, tem felicidade. Mas querer buscar no outro, em alguma coisa, querer buscar num carro a felicidade, querer buscar numa casa a felicidade, você está buscando no caminho errado. E eu não estou dizendo que você não tenha carro, que não tenha casa, que não tenha dinheiro. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o caminho não é esse. Esse é um chegar, é um a mais, é um adendo, é uma parte. Entende? Então,
a prosperidade é o início. E para ter prosperidade você precisa se conhecer, você precisa ser pleno e você precisa depositar a sua felicidade aqui dentro de você e compartilhar o que sobra, o que abunda, não é? A abundância no outro. Porque se você não tem, você não dá. Se você não tem, você não compartilha. Você vai ter prosperidade, vai compartilhar a prosperidade. E a prosperidade é tudo isso, conhecer-se, ter qualidade de vida, ser realizado como ser humano, como pessoa, como mulher, como homem, como profissional, como mãe, como pai, como filho. O que é ser realizado como filho? Sabe o que é ser realizado como filho? É reconhecer pais, os dois. Sabe o que é ser realizado como pai? É você ser realizado como filho, para você ter imagens paternas e maternas dentro de você para dar para os seus filhos. E sabe como você se realiza como marido ou como mulher? Quando você é completo de si. Claro que ser completo nunca vai acontecer, mas é um processo, né? É um processo, ok? Então, um último passo, que seria o quarto passo, e eu vou dizer, é doação, é fazer pelo outro, mas eu só faço pelo outro se eu estou pleno de mim. Porque aí vai ser o que transborda de mim. Não vai ser esmola, não vai ser algo velho, vai ser algo que transborda de mim. E o que transborda de mim é a prosperidade. Então, era isso. Eu queria compartilhar com você que o medo de estar só depois dos 40 trava a prosperidade, é um medo que talvez esteja lhe acompanhando bem antes. Quem é você? Se você sabe quem é você, você nunca vai estar só. Nunca. Se você sabe quem é você, você vai ter com quem contar. E em primeiro lugar, com você. Em segundo, com pessoas. E se você tem com quem contar, você não tem medo de estar só. É uma escolha pelo tempo que você quiser. Eu estive assim. Eu fugi muitas vezes de estar só. Eu tinha medo. Sabe do quê? Não era de estar só. Era medo de me encontrar. Quem sou eu? Não sabia quem era eu. E aí, um dia eu disse, eu não vou engatar uma relação na outra. Quando acabar uma relação, eu vou começar. Não vou fazer isso. Eu vou viver essa minha solidão, solitude. Vou viver isso. E foi mágico. Foi, nossa, um grande presente na minha vida quando eu pude olhar para mim e dizer, nossa, você existe, Acrisio. E eu fazer coisas para mim, dar presentes para mim, cuidar de mim. Não é? Tem um grupo de mentoria que eu estou acompanhando agora e nós fizemos um combinado. E esse combinado era, nessa época de seca, tomarmos 2 litros d'água por dia. E uma das pessoas disse assim, eu percebi que eu não cuidava de mim. E percebo que falta esse espaço na minha vida. Eu nunca cuidei de mim. Olha só, como eu vou prosperar em algum lugar se eu não cuido de mim? Então, em primeiro lugar, olha para você. Cuida de você. E quando você estiver amando você, isso vai transbordar e você vai encontrar alguém. Alguém que se sintoniza com você. E isso não quer dizer que não hajam diferenças entre vocês, mas é alguém que você pode contar e pode dizer, vamos crescer juntos. E crescer significa nós vamos errar, mas nós vamos superar e vamos crescer juntos. Não é? Beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.